Vamos falar sobre aquele script que todo mundo que cuida de lead precisa se atentar. Contorno de objeções. Todo mundo fala sempre que o contorno de objeção é um modelo de estratégia para que você aumente a efetividade de converter esse lead em um agendamento ou comparecimento ou vendas, né? E aí que entra, porque o contorno de objeção no Brasil é sempre a mesma coisa, que é a questão de preço, valor, quanto custa, né? Forma de pagamento, né? Então, o que a gente faz nesses casos? Como que você cria um contorno de objeção? Primeira coisa, você precisa saber quais são as objeções que acontecem dentro da sua empresa. Cada empresa funciona de uma forma, né? Cada empresa funciona de uma forma. Então, por exemplo, numa clínica de estética, eles vão falar sobre, mas eu emagreço mesmo, né? Ou dói, né? Numa clínica de odontológica, vai falar quanto custa o implante, mas qual que é a forma de pagamento, né? Eu vou ficar muito tempo sem falar, então, tipo, são os contornos de objeções. Esse contorno de objeções, você precisa criar primeiro uma instrução para ele. Então, você coloca o nome de contorno de objeções do cliente, e se for mais do que nesse caso aqui desse cliente, por exemplo, ele tem 15 contornos de objeções. É muita objeção. Nesse caso aqui, então, ele tem aqui vários contornos de objeções. Você vai entrar aqui e você vai sempre iniciar com um texto onde envolve, caso o cliente demonstre que não quer fazer o exame de avaliação com alguma objeção, né? Você deve obrigatoriamente, lembre-se disso, pessoal, sempre que vocês forem preencher isso e vocês forem dar uma ordem para a IA, você coloca em letra caixa, em letras maiúsculas mesmo, né? Deve obrigatoriamente, porque a IA precisa realmente executar isso, criar um contorno dessa objeção para manter o cliente na conversa e contornar a objeção para convencer ele a realizar o exame de avaliação. Aborde a objeção do cliente de forma empática e persuasiva, destacando os diferenciais da nossa clínica, incentivando o exame de avaliação. Instrução, que daí você dá uma instrução mais forte para ela ainda. Ou seja, além de você explicar para ela o que ela tem que fazer, você coloca instrução 2 pontos. Para quê? Para você fortalecer ainda mais para que ela não esqueça disso, né? Ao identificar que a objeção do cliente é alguma das objeções abaixo, você deve utilizar o contexto das respostas abaixo como exemplo de argumentos. Nesse caso aqui, eu falei que ela deve utilizar realmente esse contexto. Que ela precisa realmente utilizar esse contexto. Mas não necessariamente. Você pode falar assim para ela, que é para ela utilizar como base de informação para responder o cliente também. Então, quando a pessoa fala que é caro, não tem condições. Daí a gente colocou aqui, ó. Esse é o script do cliente. Vou te falar de algo de coração aberto. Como você saberá se estará ou não ao seu alcance se não vier para uma consulta? Concorda? O segredo dos nossos clientes que conseguiram realizar o tão sonhado emagrecimento é a determinação e o planejamento financeiro. O que acha de ganhar o exame de avaliação? Vou te dar de presente. Então, tipo, eu elaborei tudo isso daí. Tá, vamos lá. Depois que você escreveu todo o contorno de objeção, né? Vamos para onde? Vamos para o Neural Chain. O Neural Chain, aqui, você vai criar um Neural Chain com o nome de contorno de objeção. E aí você vai configurar ele. Coloque contorno de objeção. E aí, na descrição, coloca: execute essa função sempre que o usuário manifestar objeções para aceitar o exame de avaliação. Aqui você coloca um x só para não ter nada, deixa ativo, deixa fixado, por quê? O fixado é aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Você vai fazer com que a IA sempre avalie usar esse NeuroChain. Então, ela vai estar sempre atenta, né? Com as anteninhas dela. Atenta para quê? Para utilizar esse NeuroChain, esse controle de objeção. E aqui na configuração não precisa de parâmetro, por quê? Porque você não vai capturar nenhuma informação. Você não vai pegar nome, telefone, e-mail, CPF, nem nada, né? Então você vai direto para configuração e execução, onde você coloca conexão de conhecimento, que é aquilo que eu falei lá. Conexão de conhecimento é quando conecta uma instrução a outra instrução e ele conversa um com o outro. E nisso daqui você coloca o seu procedimento, você coloca a instrução do contorno de objeção. Nesse caso ele tem 4 contornos de objeções aqui, coloquei os 4. Como funciona o tempo de tratamento, preço, valor, quanto custa, forma de pagamento e nomenclatura. E
A instrução de segundo nível é para você potencializar ainda mais a obrigatoriedade da pessoa, da IA, catar e executar essa função. Coloquei aqui, ó. Utilizando e seguindo as instruções disponíveis e gatilhos mentais que você tem acesso, porque a IA tem acesso a toda a internet, então com certeza ela sabe o que é gatilho, gatilho mental. Elabore uma mensagem para combater a objeção apresentada pelo lead e fazer um exame de avaliação. Clicou em salvar, meus amigos? Tchablau, já era. O contorno de objeção vai ser contornado. Ficou redundante isso, né? Mas tudo bem. Mas o contorno de objeção já vai ser executado com o lead e pode ficar extremamente despreocupado porque vai dar super certo, tá? Obrigado, gente. Valeu. Vamos para a próxima.